Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé, como o capítulo dos heróis da fé, como o capítulo dos que alcançaram. Aqui, neste capítulo 11, a gente recebe bastante instrução para a nossa vida de fé. E inclusive aqui no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. O capítulo 11, o versículo de número 22 melhor. 23 melhor. Versículo 23 até o versículo 28. Aleluia. Ao que encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 23. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Se ele fosse feio, estava lascado, né? Que viu que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Fico até pensando, se fosse eu, tinha morrido. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. O 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. E o 28. Pela fé ele celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Podeis sentar. Esse texto bíblico trata sobre o testemunho de fé de Moisés. O nosso assunto desta noite é o fator Moisés. Sabe, meus irmãos, Moisés é aquele filho caçula de Arão, que a família compunha-se de Joquebede, Miriam, Arão e Moisés. Ele era o filho menor. Joquebede era a primogênita e Arão era o do meio. Mas o pai e a mãe eram uma família de 5 pessoas. E esta família estava no Egito. E para esta época eles eram escravos do Egito. Porque Jacó desceu para o Egito para ali peregrinar durante a fome, a sequia que havia caído sobre a terra. E o seu filho era o governador, e eles foram favorecidos para habitarem no Egito, na melhor terra do Egito, que era no baixo do delta do Nilo, na terra de Gozém, aonde era muito fácil a agricultura e também a criação de bovinos. Outros sim, ali eles cresceram e se multiplicaram. É muito fácil entender o porquê que José chegou ao governo. Além da atuação divina, há também o período político que se fala muito na época, que era os iquisos. Os iquisos de puro sangue. Por isso José chega no trono. E ali na terra do Egito, eles se multiplicam. E ao multiplicar, também contrapartida, a dinastia real consegue galgar novamente o poder.
Se você abre o livro de Êxodo, no seu primeiro versículo, disse: e assumiu o reino um faraó que não conhecia José. A dinastia real havia assumido novamente o poder no Egito. E eles vieram com mão de ferro, ao ponto de que os judeus nesta época, os hebreus, já haviam se multiplicado bastante. Havia muito hebreus. E então escravizou esse povo, uma mão de obra grátis. E os judeus começaram a trabalhar livre de salário, somente pela comida e pelo pedaço de linho, tecido egípcio, para fazerem suas vestimentas. Eles viviam precariamente, se alimentavam de uma ração diária bastante desnutrida dos ingredientes necessários para manter o corpo humano. A vida deles passou a ser uma vida de tormento naquela terra. Mas a Bíblia diz que quanto mais afligia o povo, mais eles cresciam. Mas eles cresciam, porque a alegria deles parece que resumiu em gerar filhos, gerar filhos e gerar filhos. E então o faraó, e o decreto era: todo o filho hebreu do sexo masculino que nascer, as parteiras Puá e Sifá tinha a responsabilidade de matá-los. E elas então temeram a Deus, e ao temer a Deus, elas tiveram compaixão dos infantes nascidos, e como desculpa, elas disseram: olha, porém veio um outro decreto, e o decreto era agora de lançar no rio Nilo todo o filho de sexo masculino, infante, provavelmente de recém-nascido até 2 anos. Por este período nasceu Moisés. Que tempo terrível para nascer. E a única coisa que ele levava de vantagem é que ele era um menino. Você já viu um menino feio para os pais e a mãe? Não existe, até filho de coruja é coisa linda. Não há filho feio. E a Bíblia diz: e era formoso. Era formoso. E os pais então resolveram arriscar a própria vida para poder criá-lo. Enquanto pequeno, alguns dias, mas é difícil você esconder o choro de uma criança. Eu quero entender que havia certo patrulhamento nas cidades hebreias, soldados egípcios fazendo patrulhamento para descobrir aonde tinha choro de criança. E chegou um momento em que a mamãe de Moisés com o papai não conseguiram mais ocultá-lo. E jeitosamente eles fazem um barquinho do rio Nilo, com Moisés dentro. E foi estratégico porque colocaram o barquinho exatamente naquele período em que a filha de Faraó vinha banhar-se com as suas servas ali nas águas do Nilo. Porque a Bíblia disse que a sua irmã ficou observando para ver o que ia acontecer. E enquanto a filha de Faraó está banhando, escuta o choro de criança. E manda uma das suas servas buscar e traz aquela arquinha. E quando destapa, lá está o menino bonito chorando como nunca. E aí ela disse: esse deve ser filho dos hebreus. E ela então adota Moisés como seu filho. E olha Miriam, quando viu que a criança tinha achado graça aos olhos da filha de Faraó, ela já se aproximou e disse: não quer que eu vá buscar uma ama, uma babá?
hebreia para cuidar dele. Ela disse: faz isso. E sabe quem Miriam foi buscar? A própria mãe, a Joquebede. E criou esta criança até ele ter uma certa idade de entendimento. Porém, a criação que Joquebede dá a Moisés, do egípcio chamado José, contou a história do povo, falou do Deus dos hebreus, o nome, como ele apareceu. Então Moisés, por mais pequeno que era, toda essa gama de ensino concernente a Deus, a história do povo, penetrou no seu consciente e também no seu coração. E então ela leva a criança para lá, para o palácio. E aqui começa a nossa história. Meus queridos irmãos, o fator Moisés, fator é um substantivo masculino que significa aquele que faz algo. Aquele que faz algo. Qualquer elemento que obedece para um resultado. Isso é um fator. Fator determinante, fator opcional, fator facultativo, fator. Por que Moisés cresceu no palácio, se desenvolveu, agora já está com aproximadamente 40 anos? Por que Moisés desistiu de tudo? Não estamos falando de um jovem pusilânime. Não estamos falando de um jovem que não tem convicção, decisões. Ele era filho da filha de Faraó. Por mais que ele era adotado, Faraó era o seu avô, por direito de adoção. Ele era filho da filha de Faraó, então ele era um príncipe do Egito, por mais que era adotivo, mas ele era. Então significa que ele estudou na melhor escola que havia no Egito. Como príncipe, ele aprendeu as melhores e maiores lições que um príncipe poderia aprender na escola. Ele tinha à sua disposição a melhor e maior guarnição. Ele já tinha um nome. Quantas vezes ele chegando, e alguns dizem que ele era até um guerreiro de alguma batalha ou de alguma conquista, as pessoas o saudavam, o bradava. Ele abriu mão disso. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que é isso? Sabe o que é isto? Ele recusou. Um dia ele chegou para a mãe dele e disse: a partir de hoje, vamos ver se essa caixa para no lugar. Aleluia. Essa caixa anda mais do que evangelista no púlpito. Cada vez que eu chego aqui, ela está de um jeito. A partir de hoje eu não sou seu filho. Eu não quero mais. Rasgou certidão de nascimento, a vinculação que tinha com a família real, recusou. Recusou também os prazeres do Egito. Quantos prazeres estavam à sua disposição? A melhor comida. Você não sabe o que era comer na mesa de Faraó. Não sabe. As melhores iguarias. Havia os melhores cozinheiros ali. Café da manhã? E que café! Almoço? E que almoço e que janta! E a sobremesa então? Estava tudo à sua disposição. Disposição de Moisés. Eu sei que qualquer pessoa na sociedade hoje, quando vê
esta história sendo narrada na vida de Moisés, começa a pensar: esse Moisés é doido, esse Moisés é louco, porque a tônica geral de todo ser humano é: se tem algo hoje, é ter algo maior amanhã, e a maioria vive nisso, e até os crentes. Quantos crentes não faz campanha para prosperar? Quantos crentes não faz campanha para ficar rico? Apesar de que campanha para prosperar e campanha para ficar rico é por engano. Eu já disse aos senhores que para prosperar é no ecossistema de Deus. Como é que funciona, pastor? Você semeia e colhe, semeia e colhe. É assim. Pode fazer campanha, pode jejuar, pode gritar, como grita uma vaca magra, você não vai prosperar se não for fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta, e fazer a roda do ecossistema de Deus girar. Do contrário, meu irmão. Agora, tudo isso, as pessoas começam a pensar: mas como assim? Está todo mundo lutando para ser rico e esse camarada está lutando para ser pobre? Está abrindo mão de tudo? Ele abriu mão. Ele recusou a riqueza do Egito, os tesouros do Egito. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Moisés, ele se despoja da fama, da glória e da riqueza humana, coisa que qualquer pessoa não o faria, ainda mais nos dias de hoje, em que a maioria quer fazer sucesso, quer que todo mundo aplaude, quer que todo mundo carrega nos braços como se fosse um dondoca. E Moisés está abrindo mão disso. Abrindo mão disso. O que foi que Moisés escolheu? Moisés escolheu 3 coisas para o bem da saúde da sua alma. Ele rejeitou 3 coisas e escolheu 3 coisas. O que foi que ele escolheu? Coisas que o homem jamais está disposto. É difícil encontrar um homem estar disposto para escolher o que Moisés escolheu. Primeiro, ele escolheu sofrimento e aflição. Sair do palácio e ir para a cidadezinha, o local onde estavam os seus compatrícios escravizados. Aflição, sofrimento. O que mais ele escolheu? Ele escolheu a companhia de um povo desqualificado, não desejado, um povo que levantava suspeita, porque queira os senhores sim ou não, mas de quando em quando tinha alguém planejando uma forma de fugir dali. De quando em quando tinha que fazer o chicote estralar para que os hebreus trabalhassem. Se chega uma nação e escraviza, por exemplo, o Brasil, você não vai receber eles de abraços e beijos e para lá e para cá. Assim eram os hebreus. O tratamento era hostil, tanto de um lado como do outro. Era terrível. Moisés estava consciente que se ele escolhesse estar com os hebreus, ele também estaria no mesmo pé de igualdade. Você pode imaginar o príncipe tirando as suas vestes principescas e tomando uma veste, um vestimento de escravo hebreu e indo para a colônia de escravizados? Não é para qualquer um. Isto
você já deve estar pensando, não é escolha sábia, não é escolha vantajosa, porque na mentalidade que se prega hoje, as pessoas só querem escolhas que lhe dê vantagem. Eles querem levar vantagem em todos os aspectos da vida. Mas existe ali uma palavra que, na sua tradução, disse: vendo o invisível. A maioria dos homens naturais, eles veem o que está diante do seu nariz. Os homens espirituais vê o que ninguém vê, mas lá está. Vendo o invisível. Ele via, ele sabia que o físico ali era momentâneo, mas o que estava pela frente, o porvir, era permanente, era glorioso, e valia a pena abrir mão disso aqui para pegar aquilo ali. Aleluia. Ele escolheu um povo sem expressão. Todos conheciam no Egito quem eram os hebreus. Conhece hebreus? Conhece, cativo. Os cativos serviam o quê? Para lavar privadas, para lavar casa, pátio de casa, pé de pessoas, as meninas para lavar roupa. Era esse o serviço deles. Eles comiam se sobrasse, e muitas vezes jamais poderia comer junto com os seus proprietários ou a quem eles estavam prestando serviço. Eles comiam entre os animais lá, entre os cachorros, entre os gatos, apesar que os cachorros e gatos hoje estão comendo em mesa de luxo, enquanto os donos comem lá fora um pedaço de bucho. Então a situação era dessa forma. Agora Moisés, ele toma uma decisão e toma essa escolha: vou para lá, quero estar lá, quero estar lá, quero estar lá. Você já imaginou quando ele anunciou isso no palácio? Você já imaginou quando anunciou isso no palácio? Você não sabe. A mãe que o criou: mamãe, a senhora não é minha mãe e eu estou indo para lá. Joquebede é minha mãe, estou indo para lá. O que mais ele escolheu? Ele escolheu a vergonha e o escárnio. O escritor disse: o desprezo, o vitupério de Cristo. Chegará um tempo na igreja que está entre nós será vergonhoso. Já foi esse tempo. Os senhores se lembram que eram poucos os que queriam ser identificados como cristão, como seguidor de Cristo, porque eram lançados na fogueira, eram lançados na arena, eram despedaçados, perseguidos. Mas o que aconteceu? Aconteceu que nós tomamos volumes, crescemos, influenciamos uma sociedade. E eu temo em dizer que eu acredito que a sociedade influenciou mais a gente do que a gente a ela. Nós aderimos muitos modismo, costume da sociedade, e deixamos que a sociedade nos influenciasse ao ponto de que somos uma grande parcela nessa nação, mas há outras nações em que as pessoas, ao professarem o nome de Cristo, eles são imediatamente condenados à forca, perseguidos, pilhados às suas casas, destruídos completamente. Se está na família, são deserdados, são mandados embora da família. Nós vivemos uma liberdade, e o grande problema dessa liberdade é que, se a gente não vigia, a gente perde a espiritualidade. A liberdade tem um poder de influenciar-nos tanto, que de repente a gente pensa: não precisamos orar porque o perseguidor não está aí. Não precisamos jejuar porque, para que jejuar? Se amanhã eu vou levantar e com 2 palavras eu posso conseguir até uma cesta básica para comer o mês todo.
e tantas outras coisas que se tornou uma facilidade. Mas em contrapartida, nós somos também uma igreja bem distante do marco espiritual apontado por Jesus. Mas Apocalipse 3 disse: lembra-te, ou melhor, 2, lembra-te de onde caíste, e arrepende, e volta a praticar as obras antigas, porque senão virei e removerei o teu castiçal do meu meio. Temos que ter muito cuidado com essa facilidade. Aí o senhor disse para mim: pastor, o senhor quer só sofrer? Não, meu filho, eu também gosto de facilidade. Eu gosto de andar de carro, eu gosto de ter uma casa, uma cama macia, eu gosto de boa comida, e quem não gosta? Porém, estas coisas não podem ser o alvo e o objetivo da minha vida. Se amanhã não tiver nada disso, eu preciso ter a mesma fé que tenho hoje. A provação mais terrível que todo cristão enfrenta não é a escassez, é a prosperidade. O que distancia a igreja e muitos cristãos da presença de Deus é a prosperidade. Porque na escassez você tinha aquela magrela e te morava do outro lado da cidade, e você rasgava de lá aqui, chegava suado, transpirando, calor de 180 graus, mas você chegava aqui e orava e buscava. O tempo passou, Deus te deu condições, te deu um carro, te deu isso, te deu aquilo outro, e aí você disse: se é no calor eu não vou porque não tem ar condicionado. Se é no calor eu não vou porque o carro está sem gasolina, o pneu está furado, hoje eu não estou com vontade, vai passar um bom programa, o Corinthians vai jogar, e é tanta coisa que a gente inventou, e por isso perdemos a espiritualidade. E nos reunimos para confraternizar. Aí você diz: pastor, o senhor é masoquista, o senhor quer o tempo do sofrimento? Não, irmão, eu quero o tempo da espiritualidade. Eu quero voltar ao primeiro amor, ainda quando os olhos marejavam de lágrimas e o joelho não doía, porque já tinha calo na presença de Deus, buscando a face dele. Aleluia. Aleluia. Mas veio essa desgraça deste evangelho da prosperidade, esta miséria que acabou com a espiritualidade de muita igreja, destruiu os pináculos e os princípios, apresentando a você um paraíso aqui na terra, e apresentando a mim também. Mas eu quero crer que esta igreja ainda escolheu o vitupério de Cristo, ainda a marca de Cristo na tua e na minha vida, ainda há. Aleluia, glória a Deus. Xarabagamanama choriandarabagai, Tepacatarimanai, Cantaramanai. É vergonhoso, irmãos, e eu não estou em tom de desabafo, mas é vergonhoso. O culto da campanha para a prosperidade é 1000 pessoas, o culto da oração é 4. As reuniões das irmãs para a oração sempre são aquelas, mas no congresso, gente que não ora, gente que não busca Deus, gente que nem frequenta a igreja, querem ser os primeiros. E ai, se você falar alguma coisa. Mas quem é que mantém o ciclo de oração? Aquelas 4. Aquelas 4. O que é que mantém a igreja em pé? São sempre aqueles que andam de joelho, aqueles que estão sempre ao nosso lado, conosco. Você quer desanimar, mas você olha e diz: não, eu tenho que ir, porque lá tem 1 ou 2 que estão clamando. Oh, glória a Deus por estas pessoas, glória a Deus por esses crentes.
que resolveram abraçar o vitupério de Cristo, ser escarnecido. E alguns até disseram: está aí o crente santão. Eu prefiro um santão no culto de oração do que aquele moderninho do congresso. Meu irmão, crente de congresso não tem vida espiritual. Ele precisa de padiola, de carriola para poder andar. Mas o crente que enfrentou a luta, a batalha, o vitupério de Cristo, faça sol, faça chuva, caia raios e trovoadas, ele está na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E não equivoque, senhores que dirigem congregação, nem todo mundo lá é crente. Esquece disso. São simpatizantes, gosta do seu paletó, gosta de tocar, quem sabe, mas crente? Aleluia. Moisés escolheu a vergonha, o escárnio, a zombaria. Isso ele escolheu. O vitupério de Cristo. Como que o escritor aos Hebreus assemelha aqui o que Moisés escolheu como o sofrimento de Cristo, o escárnio que Cristo recebeu, a zombaria que Cristo recebeu. Moisés, como sendo o antitipo de Cristo, ele já está prefigurando em si, na sua escolha, aquilo que Jesus havia escolhido na eternidade e que realizaria quando viesse ao mundo. Ele escolheu sofrer, ele escolheu a cruz, ele escolheu a coroa de espinho, ele escolheu os cravos. E o próprio escritor aos Hebreus disse que pelo gozo que lhe estava proposto, porque Jesus, ele não negou a realidade do Calvário, ele não negou a realidade da cruz. Tanto é que no jardim do Getsemane, quando ele ora, ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele sabia do sofrimento, mas ele teve uma visão além. Ele levantou a vista um pouquinho acima, e quando ele levantou a vista um pouquinho acima, ele pôde contemplar a glória que adviria pelo passar pelo Calvário. Então não se preocupe se você está passando por sofrimento hoje, por dificuldades, se estão zombando de você. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Há algo melhor. Faça como Moisés, veja o invisível. Eu estou sofrendo hoje, mas eu estou vendo o invisível, e é para lá que eu estou caminhando. O que eu estou vendo, os demais não veem. O que eu estou vendo, os demais não estão vendo. Você ainda vai continuar sendo crente? Você ainda vai continuar servindo a Deus? Abandona, vê, a festa nossa aqui é melhor. Aqui a nossa festa é regada de vinho, de água que passarinho não bebe. Vem para cá. Esse negócio de ser crente, isso é para velho, para quem já passou dos 80, que já está na porta da esperança. Moisés, ele via o invisível, ele via o que estava por vir. E nós estamos aqui, irmãos, vendo o que está por vir. Ou você acha que a sua vida se resume a isso aqui, ou você acha que a sua vida se resume aos objetos que você tem e conseguiu, ou você acha que a sua vida se resume ao tempo em que vai viver aqui. Não, começa a ver o invisível. Há uma pátria que te espera. Há uma pátria que te espera. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Eu espero novos céus e nova terra. Glória a Deus. Agora, quais foram os princípios que levaram Moisés a mover e a decidir e a escolher isto? Esses princípios, Moisés teve o princípio da fé.
E é interessante que o escritor, quando abre aqui o 11 de Hebreus, ele disse: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Moisés, ele era um homem que teve fé. Quando a sua mãe começa a contar as histórias do povo, os seus primogênitos, os patriarcas da nação, aquilo vai inflamando ele por dentro. Vai inflamando ele por dentro. E ele não tinha a Bíblia escrita, ele tinha apenas relatos. Quem escreveu os 5 primeiros livros fora ele. Dá para duvidar da sua fé? Se ele fosse um homem que não tinha fé, ele não tinha registrado a Bíblia. Se ele fosse um homem que não acreditava nas promessas de Deus, ele não havia registrado a Bíblia nos seus primeiros 5 livros. E ele abre com uma declaração o seu primeiro livro, que é transcendental, e até hoje o cientista bate cabeça, vai para um lado, vai para o outro, e não sabe decidir e definir. Ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando ele abre este leque, os cientistas dizem: mas que princípio é este? Que começo é esse? Do que ele está dizendo? Que Deus é este? Olha a fé de Moisés. Para ele, Deus não é uma argumentação. Para ele, Deus não é uma ideia filosófica. Para ele, Deus é uma convicção sentada, que é inquebrável, inamovível, assim como uma montanha. Para ele, Deus é, e acabou. E ele podia dizer que Deus é, porque o próprio Deus falou para ele na sarça ardente, dizendo: eu sou o que sou. Acabou. Ele era um homem de fé, ele tinha fé. A fé foi o principal para a sua conduta, para a sua decisão, para a sua escolha. Foi o principal. Porque no avô dele tinha fé. Porque a fé que Noé teve habitou nele. A fé que habitou em Noé foi a que habitou em Abel. E sucessivamente chegou também em Noé, chegou nele. Chegou em Abraão, Isaac, Jacó, nele, José. Chegou em você. Eu não tenho uma fé do tamanho da fé de Abraão, mas eu quero te dizer, a minha é original, ainda que pouquinha, mas é original, é da mesma fonte. Não é do tamanho da de Abraão, mas é do tamanho que eu tenho, e ela é original. É da mesma fonte. Moisés, a fé, aleluia. A fé o levou a fazer o que fez, a escolher o que escolheu. E a fé o levou ele a recusar o que recusou. A fé. Por que você recusa tantas oportunidades? Por que você diz não a tantas portas que se abrem? Por que você diz sim a portas que ninguém vê qualquer sinal de que você terá sucesso ou êxito? Por quê? Porque ao invés de você escolher com o dom que Deus te deu, fazer sucesso lá fora, você preferiu ficar aqui humildemente e utilizar o dom que Deus te deu para louvar e engrandecer o nome de Deus. Por quê? Por quê? Porque muitas pessoas que tinham carreiras seculares promissoras, que poderiam fazer fortunas, mas resolveram abrir mão de tudo isso e viver com um salário humilde, com um salário pequeno, mas servir a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, porque sempre vê o invisível, e a fé no coração dele diz: continua, porque a tua riqueza não está neste planeta, não está nas coisas dessa terra. A fé, ele recusou. Ele acreditou que Deus manteria sua promessa. Ele acreditou que Deus manteria. Ele foi o propagador da promessa de Deus. Ele foi. Você só propaga uma coisa que você acredita. Tanto é que nessa pandemia muita gente abandonou a fé.
Porque é muito fácil crer em Deus quando não tem pandemia. É muito fácil crer em Deus quando não tem problemas. É muito fácil crer em Deus quando não tem perseguição, afronta. Aí é fácil. Aí até Judas, o Iscariote, está no grupo. Mas quando a coisa fica da cor de formiga saúva, quando tudo se torna difícil, quando as portas se fecham, quando a doença chega, quando o problema se aflora, aí é que a peneira passa e quem é de Deus fica e permanece. Ele acreditou e ele chegou para o povo e disse: olha, Deus apareceu para mim e mandou eu dizer a vocês que nós vamos para uma terra que manda leite e mel. Muitos riram dele, muitos debocharam dele, mas ele acreditava que Deus não ia falhar na palavra, Deus não ia falhar na promessa, e isto manteve ele vivo. Manteve ele vivo. Ele saiu fazendo propaganda e dizendo: ó, Deus prometeu, Deus vai cumprir. 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 Ele cria que Deus manteria sua promessa. Ele também cria que o Deus que estava comissionando ele, para ele nada era impossível. E ele viveu o extraordinário e o sobrenatural de Deus, porque ele cria que para Deus tudo era possível. O Deus que ele havia abraçado, que havia sido decidido por ele, não era como os deuses do Egito, não era de madeira, de pedra, de pau, não era um Deus achado no leito de um rio, não. O Deus que ele cria era o Deus que fez, como ele abriu Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus que ele cria era o Deus do universo, o Altíssimo, o Adonai, o El Shaddai, o El Elyon. O Deus que ele cria era o Jeová Shalom. Era este Deus, aquele que acomodou o universo no seu lugar e o mar nos seus cauces, aquele que nivelou as montanhas, que instituiu as estrelas e que colocou todas as galáxias no seu devido lugar. Este Deus, este é o meu Deus e este é o teu Deus, aquele que tem o universo na palma da mão, aquele que não é servido por mãos humanas, aquele que é Senhor e que se revela dizendo: eu sou o que sou. Para ele nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. Ele acreditava que Deus era todo sábio, todo entendido. Ele também acreditava que Deus era misericordioso, que agia com o coração. Ele também acreditava que a fé era um telescópio para ele. Ele via. Todos estavam vendo alguma coisa diante de si e ele estava vendo muito além. Muito além. Não temais, calai-vos e vede a salvação do vosso Deus, porque estes egípcios que vocês veem, nunca mais os verão. Quando foi Datã, Coré e Abirão, o que ele disse? Se de repente o Senhor fizer algo novo, olha ele dando a dica, fazer algo novo, né? A terra abrir a boca. E Deus disse: está aí, Moisés, gostei dessa ideia. Essa é uma ideia boa, vou fazer isso. Ele diz: aparta-se das tendas desses homens malignos. E a terra abriu a boca e engoliu eles. Eles desceram ao Seol, gritando em desespero. Alguém disse: eu não sei onde fica o inferno, eu também não quero nem morrer para ir para lá. A Bíblia diz que para o entendido, o caminho é para cima, desviando do inferno que está embaixo.
Se está embaixo ou está em cima, quando você chega lá, você me manda notícia. Amém. Ninguém. Tá certo. Aleluia. Quais são, irmãos, os fatores de Moisés que nós podemos colocar em nossa vida? Primeiro, todo crente precisa fazer uma escolha, como fez Moisés. Como assim, pastor? A entrega, ela tem que ser 100%. Não existe, não, eu estou me entregando 99,9% para Deus. Não. É 100%. Aí você diz, mas Moisés entregou tudo. Entregou tudo. Abriu mão de tudo. Fazer escolha. Você pode dizer, mas eu sou crente, pastor. Aí é uma resposta, aí é uma pergunta que você faça a você mesmo e responde você mesmo. Segundo, todo crente deve deixar tudo pela fé. E quem vai te capacitar para abrir mão da fama, da riqueza, dos prazeres, do pecado, é a própria fé. A fé. Terceiro, muitos só mudamos simplesmente pelo fato que a fé atua em nós. Outros não mudam porque não deixam a fé atuar, o atuar da fé. Quarto, o segredo para fazer grandes coisas para Deus é ter fé nele. Eu gostaria de fazer grandes obras para Deus. Como é que eu posso fazer alguma coisa para Deus se eu não tenho fé? Crer nele. E a fé nele te impulsará a fazer, a realizar grandes coisas para Deus. Ninguém atravessa o Mar Vermelho. Mas Deus falou com Moisés, está bem? Falou, e quantas vezes Deus tem falado com você e comigo e a gente não acreditou? A oração nada mais é do que a expressão da fé. Porque quem ora precisa crer. Orar é expressar o que você crê. Quando você dobra o seu joelho para orar e você começa a verbalizar aquilo que está no seu coração, é a expressão da sua fé. Nós precisamos mais crer e menos pedir. Nós pedimos muito e cremos menos. E muitas vezes nós nem cremos naquilo que estamos pedindo. E outras vezes nem cremos se Deus está ouvindo. Eu estou aqui orando, mas nem sei, né? Será que vai dar certo? A fé é verbalizar aquilo que você crê. Se no seu coração crê e com a boca confessa, será salvo. Você verbalizou. Verbalizou. Se você crê, creia. Creia e diga: eu creio, Senhor. Eu estou crendo. A diligência é a fé em ação. Ninguém faz nada se a fé não aciona. Acionar a fé, ou ativá-la dentro de nós para agir. Como é que eu posso explicar isso, pastor? Meu irmão, você tem um carro. Eu não sei que carro que é o seu, mas vamos supor que você tem aí um Corolla.
Se você não tem, recebe ele. Mas nem Corolla vocês querem receber hoje. Só meia dúzia. Bom, já que vocês não querem, então vai ficar para mim mesmo. Você tem um Corolla 2.0, 4 pneus novos, motor com 50 mil quilômetros, coisa linda de Jesus, bancos de couro, direção hidráulica. Olha, até os anjos do céu brigam para ser o seu anjo da guarda para andar no banco do carona. Uma coisa linda de se ver. Muito bem, mas você não tem chave para poder funcionar ele. E aí? E aí? Em contrapartida, do seu lado tem um que tem um Gordini, modelo 1945, motorzinho de alumínio, 3 pistão, pratinado. No lugar do câmbio tem um pedaço de cabo de vassoura, aquela coisinha que só pega pela misericórdia, mas ele dá na chave. Agora vai. Pá, 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 sai atirando parecendo uma metralhadora. Mas ele te traz na igreja, ele te leva para lá, te leva para cá. Entendeu? Ou você tem uns cicatrizes, né? Conhece os cicatrizes? Escortes. Aí você tem um dele. E é com esse que você vai. Por quê? Porque o que dá partida no motor é a chave. A fé é essa, a chave. É o que faz funcionar a sua vida. A fé. Agora como é que eu faço? Ativa ela. Como é que eu ativo, pastor? Esse já quer demais também, né? Aí você não sabe ativar? Como é que eu posso ativar a fé, pastor? Faça aquilo que você sabe que deve ser feito e não fez. É só isso. Isso é ativar a fé. Se eu sei, está mandado, está na Bíblia que eu tenho que arrancar essa caixa daqui e levar para lá. Mas eu não vou fazer, pastor, o senhor sabe e tal. Eu fico analisando a caixa, olhando a caixa. Faço um seminário sobre a caixa, uma conferência sobre a caixa, um congresso sobre a caixa. Todo mundo fala sobre a caixa e a caixa continua lá. Mas o que Deus está dizendo a você e a mim, meu filho, ativa a fé. Pega essa caixa e põe aonde eu mandei. O ativar a fé, isso é fazer aquilo que foi mandado fazer. É para onde? É para onde? A diligência é a fé em ação. A ousadia é a fé cumprindo a sua obrigação. A ousadia do crente é essa. Simplesmente vou cumprir a obrigação. Jesus disse, olha, e porão as mãos sobre os enfermos e os curar. Ele não mandou chegar e pôr a mão? Ele mandou pôr a mão, não foi? Mas será, pastor? Mas é câncer. Olha daí. Nós estamos dispostos, quem está com dor de cabeça, vem aqui que vamos orar. Porque dor de cabeça é menorzinha, qualquer soprinho Jesus cura. Não, irmão. Ele mandou você colocar a mão sobre os enfermos. Não é você que vai curar. Ele mandou você colocar a mão no nome dele. Mas se eu estou receoso, se eu estou com medo, é igual aquele irmão que era bastante volumoso corporal, chegou numa campanha para desafiar o pregador que estava falando de fé. Chegou e tal, bem forte, né? E chegou para o pregador e disse, se Deus realmente existe, se o senhor está falando e for verdade, eu quero que ele faça uma obra em mim. O pregador olhou para ele e disse, que obra que você quer? Ele disse, que eu emagreça agora, sem passar pela bariátrica. Eu quero emagrecer agora.
Aí o pregador olhou para ele e disse: ô meu irmão, eu podia até orar por isso, mas você sabe que tem muitas senhoras aqui. E ele disse: e daí? Você emagrece, as calças caem. A ousadia é a fé, cumprindo a sua obrigação de forma honesta. Eu vou orar pelo enfermo, vou. Durante a pandemia eu orei por alguns e eles morreram. Mas o que eu vou fazer? E eu fui reclamar, e dobrei o joelho e estou lá: Jesus, o negócio é o seguinte, não está dando certo. No teu nome eu estou repreendendo, estou mandando embora, matando o vírus, e quem acaba morrendo é o que está com o vírus. Aí sabe o que ele me disse? Continua orando, porque eu mandei você orar. Eu mandei você orar. Ora. Mas Senhor, ora. Você ora, quem faz o milagre é Ele. Você já imaginou? Alguns que já estavam na lista, né? Aleluia. Por último, a santidade. A santidade é a encarnação visível naquele que a professa e a pratica. É a própria fé. Pela fé eu sou santo. E como é que eu encarno essa santidade? Vivendo ela, praticando ela. Se eu não tenho fé, irmãos, eu não vou viver a santidade. Não adianta. Eu posso até dar uma reformada, mas rapidinho eu já estou de novo, todo troncho. Eu posso parar por um tempo. E viver em santidade é uma renúncia. Por quê? Ele preferiu ser chamado hebreu do que ser chamado egípcio. Ele preferiu ter barba de profeta, cabelo de profeta, roupa de profeta, do que ter cabelo cortado, como se colocasse uma cuia assim e cortado em volta, e aquela sainha de linho fino branco assim, só tampando alguma coisa, e comendo e bebendo e adorando aos deuses. Ele preferiu ser chamado de hebreu. Está aí esse crente, olha como ele veste, olha como ele anda. Alguém uma certa feita me perguntou para mim, numa barraquinha chamada Barraca do Fuxico. Ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor se julga melhor do que nós? Eu disse: não, nós somos iguais. Mas então qual é a diferença? Eu disse: a minha diferença para você é que você escolheu beber cachaça, e naquele tempo eu ainda tomava Coca-Cola. Eu disse: eu preferi tomar Coca-Cola. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Outro olhou para mim e disse: pastor, faz tempo que eu não te vejo. Eu disse: eu não vou no bar. Você não vai na igreja. Entendeu, irmão? São escolhas. Você escolhe viver santo para Deus. A fé te leva a isso. A fé te leva a isso. Ah, ele não pode porque a religião dele não permite. Não é nada disso. Você pode fazer o que bem quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei prender por nenhuma delas. Com Cristo eu já estou crucificado. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Fora esta, fatores determinantes que mudou Moisés para sempre. E quando ele morre, último capítulo de Deuteronômio, e aqui eu paro, porque senão até atravessar mais 40 anos no deserto vai demorar muito. Quando ele morre, alguns dizem que o capítulo de número 34 de Deuteronômio fora escrito por Josué. Alguns. Quando chegar no céu a gente vai perguntar. E ele disse que não houve
varão, manso como Moisés, a quem Deus falava cara a cara. Cara a cara. Porque quando você abre mão de coisas por Deus, Deus se aproxima. Quanto mais você quer Deus, mais Deus quer você. O fator Moisés.